Olá, amigos e amigas do Passos na Fé. É uma alegria tê-los hoje aqui conosco, né, neste dia tão importante da nossa vida, né? Estamos vivendo o tempo pascal, né, a oitava da Páscoa. É como se a gente estivesse ainda vivendo, né, aquele dia da ressurreição do Senhor. E muitas vezes, né, nesse período que estamos passando a nossa vida, né, principalmente nesse período de pandemia, quando a gente lê ou escuta a palavra limite, o que vem à nossa mente? Muitas vezes impedimento, né, uma linha ou um lugar a ser, né, vencido. E o dicionário, né, nos traz a seguinte definição sobre limite: é um espaço de tempo que determina uma duração ou que separa duas durações. Então a gente poderia dizer que limite não é o que nos impede de chegar a algo, é apenas a linha que nos separa da próxima etapa. Então às vezes colocamos limites no que nos impede de crescer como seres humanos, como pessoas livres. Colocamos limites na nossa vida pessoal, familiar, no trabalho e também na vida espiritual. Então hoje nós temos um convidado especial, que é o nosso irmão de caminhada, o Nelsinho, como ele é conhecido, né? É membro da Renovação Carismática Católica aqui da cidade e da Diocese de Itapetininga. É pregador católico, né? Uma pessoa ativa, né, no meio católico. É também professor de Educação Física. E ele justamente falará conosco hoje sobre este tema. É uma conversa, na verdade, é uma partilha de experiências. Tudo bem com você, Nelsinho? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, agradeço, Diácono Carlos, por estarmos juntos hoje, partilhando este tema tão importante de superar os limites pela determinação e pela fé. Principalmente nos dias de hoje, é um tema muito propício, porque nós precisamos superar as nossas dificuldades, superar os limites que são impostos a nós. E de que forma? Através da fé. A fé que vai nos auxiliar a conseguirmos e principalmente a superar todas as dificuldades e principalmente todos os limites. Então, queremos hoje pedir esta graça ao Senhor, que possamos vencer todas as limitações pela fé. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês também, aqui quem fala é o Jean, já agradecendo também a presença do nosso irmão Nelsinho. E vamos falar desse tema, né, pessoal? Quem de nós não tem um limite para ser superado, né? Ainda mais com que a sociedade nos cobra, né, quase que diariamente, para não só sermos bons, mas sermos os melhores de tudo. Então vamos juntos, né, com o auxílio de Deus, entrar nesse tema e conhecer melhor. Eu convido todos vocês a se aprofundarem nesse tema e vamos começar a falar depois da vinheta. Então, Nelsinho, né, definitivamente a maioria das pessoas, né, elas travam diante dos limites, né? Às vezes por não saberem o que tem do outro lado dessa linha, como o Diácono citou. E mesmo que alguém diga, né, o que tem à frente, né? Algumas pessoas simplesmente elas duvidam e ficam ali estagnadas naquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente assiste algum filme ou a gente vê alguma história real de superação, a gente identifica o quê? Uma pessoa não cristã alcançando os objetivos que nunca foram imaginados. Nós vemos pessoas com deficiências físicas ou intelectuais realizando feitos assim extraordinários, né? Pessoas de lugares improváveis chegando a lugares os mais desejados do mundo, né? E o que a gente vê de comum entre essas pessoas, né? Elas ousaram acreditar, né?
Algumas acreditaram em si, outras acreditaram em algo, mas todas elas acreditaram. Então, a partir disso, né, se essas pessoas acreditaram e conseguiram, usando apenas as suas habilidades, né, o que então, Nelson, o que a gente não consegue superar em Cristo Jesus? Olha, eu sou professor de educação física já há um bom tempo, e uma das coisas que... e eu sou treinador também, né, de equipes, a gente tem as nossas competições, e uma das coisas que o professor, né, no meu caso, eu faço com os meus alunos, é motivá-los sempre para que eles possam buscar ali a excelência, vencer uma partida e sair vitoriosos, porque de fato é aquilo que a gente almeja. Uma coisa muito importante, e principalmente essas pessoas, elas conseguem vencer determinadas propostas ou desafios, justamente porque essas pessoas, elas treinam muito, elas focam nos seus objetivos, elas buscam a excelência, né, com seus treinamentos repetitivos. Agora, nós temos um grande auxílio, uma graça muito grande, que é o próprio Senhor Jesus. Esse grande auxílio que muitas vezes a gente não, vamos dizer assim, a gente descarta, a gente não sabe como usar, não sabe como ter a relação com o Senhor para justamente vencer. Se uma pessoa tem essa questão também da mente, né? Da força da mente, da força da palavra de uma pessoa para motivar, quanto mais a força da palavra de Jesus, que pode nos auxiliar, e a palavra de Jesus, ela faz isso justamente, é uma palavra viva ainda, que continua viva para renovar, para libertar, para curar, para transformar. Então, nós podemos tudo em Jesus. E principalmente, usar mais esse grande auxílio que nós temos. Então, assim, não sofrer sozinho. Principalmente hoje, nós estamos vivendo um tempo de muito sofrimento. Não sofrer sozinho. Esse é um grande mal que as pessoas que está acontecendo. As pessoas estão sofrendo sozinhas. O sofrimento é inevitável por muitas situações, e também pelo sofrimento a gente vai conseguir, através do sofrimento a gente consegue muitas mudanças na nossa vida e tudo mais, mas é necessário, juntamente com Jesus, as coisas são diferentes. Como um bom treinador, né, Nelson, professor de educação física, você tem uma ideia do que é superar limites, né? Um bom treinador, um bom professor, ele consegue reconhecer, salientar, né, a qualidade daquele atleta, né? E, sobretudo, né, você vai dando exercícios, vai encaminhando essa pessoa para superar os seus limites, né? Particularmente, eu sempre gostei de andar de bicicleta, né? Desde que eu me conheço por gente, né? Depois a gente vai crescendo, daí a gente compra uma moto, depois compra um carro e abandona, né, o exercício tão bom quanto que é, né? E recentemente, alguns anos aí, uns 2, 3 anos, eu voltei de novo a essa prática, né, de andar de bicicleta. E eu comecei a perceber que eu estava, né, com meus limites muito baixos, né? Precisava superar esses limites, né? Então eu percebi o quê? Que tinha hora que meu corpo dizia assim para mim, viu, você não vai conseguir, né? A sua idade já não permite mais, seu porte físico, aquela coisa toda. Mas ainda eram limites pequenos, né? Então, também eu penso assim, na vida espiritual, né? Quantas pessoas param no meio do caminho, né? Porque elas miram nos limites de outras pessoas que têm outros chamados, né? Outra forma de Deus agir na vida dela. Para quem está nos ouvindo, como que a gente pode, na sua opinião, né, reconhecer onde nós precisamos, né, melhorar, como podemos superar esses limites, principalmente da fé, né?
Eu queria ter a fé do fulano, a fé do ciclano, né? Queria falar bonito, queria rezar, mas eu sou limitado, né? Quantas vezes já não ouviu isso, né? Como que, na sua opinião, a gente superaria isso daí? Sabe, Carlos e Jean e amigos, né, que estão nos ouvindo, todos nós temos uma missão aqui nesta terra. Então ninguém veio, né? Nós não estamos aqui de paraquedas, como muita gente diz, né? Assim, justamente porque não conhece a sua missão. Então, nós temos a nossa missão, e essa missão que todos nós temos, aquilo que foi dado para mim, não foi dado para você. Então, a sua missão é diferente da minha. E tem algo muito importante que, quando a gente descobre isso, a gente entende que Deus, ele conta com a gente. Deus conta comigo, Deus conta com você. Então, aquilo que é para você fazer, meu irmão, eu não vou fazer. É para você fazer. Não é para mim. Não é para nós fazermos, né? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, nossa, mas ele fala muito bem, ele tem uma locução muito boa, né? Ele, assim, é bastante letrado. Eu também já passei por muitas vezes de questionar, falei, puxa, nossa, como essa pessoa ela é inteligente, como ele fala bem, como tem conhecimento, mas a missão que é dele é para ele fazer. Então, se, por exemplo, acontecer de você negligenciar, né, esse seu chamado, saiba que uma outra pessoa que virá, ela não vai fazer aquilo que é para você fazer. Então, até é muito importante, porque Jesus, ele fala para nós em Mateus 28:20, que ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Ele estará com quem? Conosco. Então ele vai cuidar de todas as coisas, e também, se ele chamou você, não hesite de dizer o seu sim. Não hesite de responder o seu chamado, porque Deus conta muito com você. E principalmente hoje, precisa de operários para mestre do Senhor. O Nelsinho falando agora, eu me lembrei de algumas situações até no meu começo de caminhada, e até aproveitando o Nelsinho, professor de Educação Física, eu tive 2 professores de Educação Física na minha época da adolescência e juventude, que me ajudaram a enxergar as coisas de uma maneira diferente, e principalmente trabalhar em mim essa coisa de superar limites. Mas para que eu consiga superar esses limites, eu preciso do quê? Eu precisava ter mais coragem para enfrentar as coisas. A minha primeira treinadora de basquete foi a professora Denise. Eu tive depois o alemão, né, o Alexandre, o Nelson deve conhecer os dois. Mas foram pessoas assim que me marcaram bastante nesse sentido. Pessoas que me incentivaram a não ter medo, né? A buscar sempre algo mais, e realmente estar de prontidão. Isso que o Nelson falou. Quando Deus, ele dá aquela tarefa, ele dá pra gente, né? Dá pra mim, dá pra você. Então não é pra ninguém, é pra você. Ele quer que você se supere, ele quer que você esteja de prontidão para justamente desempenhar aquela tarefa. E eu no começo de caminhada eu tinha isso, né? Da mesma forma como todos nós, o Nelson falou, né? Ele olhava as pessoas, nossa, como ele fala bonito. E eu tinha isso comigo também, né? Eu ficava olhando as pessoas, eu reparava bastante no seu Carlos no começo, né? Já tinha falado isso pro seu Carlos, falei, nossa, como ele tem conhecimento, como é uma pessoa assim diferenciada, né? Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos, uma coisa que eu resgatei da minha adolescência e juventude é justamente essa coragem. Porque até uma coisa que eu tenho comigo, uma coisa que eu sempre falo para Deus, é aquela parte daquela música, né? Aonde mandar eu irei. Então eu sempre falo isso para Deus. Falo, Deus, se o Senhor me quer, me envia, eu vou dizer sim. Então eu trouxe isso para mim, né? Essa vontade de estar aqui à frente, de colocar a cara a tapa. E eu acho que algumas pessoas, né, Nelsinho, elas não são trabalhadas nesse sentido, né? Não são assim, educadas para ser corajosas, vamos colocar assim, né? E muito pelo contrário, né? Os incentivos que hoje o mundo coloca para as pessoas são o quê? É para que elas esqueçam dos limites ou então desviem dos limites dela, né?
E quando de repente você acaba mostrando ali o seu lado mais fraco, o seu lado mais frágil, você é repreendido por aquilo, né? Eu lembrei agora de um exemplo bem fácil para as pessoas que estão escutando a gente. Uma criança pequena, por exemplo, né, vai fazer alguma coisa que você não gosta, né, ou vai entrar num lugar que você não quer, falar, ó, o escurão lá, vai pegar você o escuro, ó, o escurão lá, né? A gente já impõe ali um medo na criança, né? E aquele ser humano mais pra frente vai criar o quê? De repente cria algum trauma, cria alguma limitação, cria uma fragilidade, né? De repente tá lá um adulto e não consegue dormir se a luz não estiver acesa, vamos colocar assim, né? Então, Nelson, você entende que a gente precisa trabalhar mais isso, né? Trabalhar mais essa coragem, né? Para que a gente tenha consciência dos nossos limites? Olha, Jean, isso é algo fundamental, porque nós vivemos numa cultura hoje em dia justamente que prega, né, e que falam, e que a gente sempre vivencia, vê, ouve, né, que é justamente essa cultura do medo, de colocar medo nas pessoas. Justamente por isso que as pessoas elas ficam paradas, elas não conseguem caminhar, não conseguem dar passos. E assim, a palavra de Jesus e o próprio Jesus, ele nos incentiva a ter coragem. Aonde Jesus falou isso? Lá em João, no capítulo 16, no versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, há vez de ter aflições. E aí o que ele fala? Coragem, eu venci o mundo. Então, se Jesus ele vai dar esse incentivo para nós. Jesus vai dar esse incentivo. Coragem, não tenha medo, continue. No mundo nós vamos ter as aflições, mas não pare. O Jean dizia dos professores. O professor, ele tem o poder de levantar os seus alunos, de falar com os seus alunos, de motivar os seus alunos para determinada função. E agora nós estamos falando do professor dos professores, né? Que é o próprio Jesus, o nosso mestre, dizendo para nós hoje: coragem, não pare, não estacione, continue, vá firme no seu propósito, eu estou com você, eu venci o mundo, você também vai vencer todas as dificuldades, todos os problemas. Não pare. Meu irmão e minha irmã, esse é o momento para nós não pararmos. É uma ordem do Senhor, né? Porque isso aqui é uma promessa. Não pare. Tenha coragem. Isso tudo é real, né? Realmente, o contrário que acontece muitas vezes, né? Às vezes até por falta de conhecimento, né, da parte da gente ou de outras pessoas, a gente deixa de encorajar, a gente deixa de criar um ser humano livre, né, de medos, né, ou de mostrar suas fragilidades, né? Parece-me que a gente quer se mostrar sempre bem, né? Seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade. É uma cobrança, né, que todos nós temos que falar: olha, você tem que ser o melhor, né? Você tem que... não pode mostrar sua fraqueza, né? Fraqueza é sinal de fraqueza. É isso que dizem, né? Mas a gente está dizendo o contrário disso, né? Até porque, quantas vezes a gente vê pessoas que, por medo de expor suas fragilidades, né, elas perdem o direito de chorar, né? Ou às vezes chora sem saber por quê, né? São sérias candidatas, né, ao sofrimento ou adquirir uma doença psicossomática, né? Principalmente nos dias atuais, porque são tantas as cobranças. Então, a gente pegando o Evangelho, né, a gente vai ver que Jesus acolhia as pessoas fragilizadas, né, as pessoas que expunham, né, os seus limites, né, os pecadores públicos, né, as pessoas marginalizadas pela sociedade. E não é diferente, não é que nós somos marginais, né, estamos à margem da sociedade, mas que muitas vezes, né, a gente impõe esses limites de ser feliz, de ser livre, né, de estar na presença do Senhor,
de caminhar com Ele. Lógico, né, como o Nelsinho citou no Evangelho, Jesus não disse assim, no mundo sereis todos felizes, sem dificuldade, não. Ele disse, vocês vão ter, né? Mas a coragem estará com vocês, né? A coragem de ser cristão. Ô Nelsinho, como é que é, né, assim, na sua experiência de pregador, na sua vivência na renovação carismática, né? Como pai, como esposo, como filho, como que a gente pode lidar com essa questão, né? De esconder os nossos limites, ou a gente tem que trabalhar, né? E como trabalhar, né, essas questões na nossa vida? O primeiro passo para nós é reconhecer que nós somos limitados. E isso é um fato, né? Que nós temos os nossos limites, e justamente dos escondimentos, muito bem colocado por você, Carlos, Diácono Carlos, é justamente a gente querer esconder as nossas fragilidades, né? Muitas vezes a gente se faz de forte, e até por questão, né, assim, falando da questão física do nosso corpo. Até comentava hoje isso com os meus alunos, numa aula sobre saúde mental que eu estou trabalhando com eles. Não existe, né, na face da Terra super-homens, super-mulheres. Não existe. Justamente porque quando nós nos fechamos, por exemplo, quando a gente não se abre com alguma pessoa, isso vai acumulando dentro de nós, justamente aqueles bloqueios. A gente não se abre, como se a gente fosse guardando as coisas dentro da gente. Vai chegar um momento que o corpo ele vai gritar, ele vai falar, ele vai se expressar. Alguma doença, né, com algum problema, justamente doenças crônicas, que pode acontecer, que estão acontecendo muito hoje também. Então, uma coisa muito importante é buscar sempre conversar, expor os limites, expor as dificuldades para as pessoas. Eu digo sempre, nós não temos o poder de entrar na mente das pessoas, de saber o que está passando com as pessoas. E tem muita gente fechada que não se abre com outras pessoas, não busca, até mesmo um sacerdote, um diretor espiritual, ou uma outra pessoa, ou da própria família, o próprio casal, ter esse relacionamento de diálogo, para não guardar os problemas somente para si, não é? Para que justamente não aconteça esses grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje, de doenças, e como você mesmo disse, psicossomáticas, e também de doenças físicas e tudo mais. É algo que nós estamos vendo muito isso acontecer. Então, quando a gente diz assim, eu preciso reconhecer que eu sou limitado, que eu sou pecador, que eu sou frágil, que eu choro, que às vezes eu vou estar triste, que nós vamos passar por momentos de dificuldades, só que nós temos a diferença como cristãos. Nós vamos parar na dificuldade ou nós vamos continuar caminhando, sabendo que Jesus está com a gente, cuidando das coisas. Então, esta é a grande... isso é o momento, né? Aquilo que nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, saber que nós não estamos sozinhos. Que até a gente pode até fazer esse através da oração, e por que não? Né? E por que não através da oração, que é o momento que a gente está ali com Jesus, com o Senhor? Esse é o momento de eu desabafar. Existe melhor momento, melhor pessoa para a gente poder desabafar, a gente poder conversar, abrir o coração, né? Como o próprio Salmo 138 vai dizer, que o Senhor ele perscruta os corações. O que quer dizer esse salmo, principalmente esse versículo? Que ele vai lá na onde ninguém consegue chegar, que ele pode fazer isso,
e entende aquilo que nós estamos passando. Então, nós não podemos esconder, e até porque de Deus a gente não esconde nada, não conseguimos, mas as nossas fragilidades, para que a gente consiga vencer e passar por momentos de dificuldades, é necessário principalmente se abrir a Deus. Não, e é bacana isso que o Nelson está falando, né? Esse se abrir, esse realmente se jogar, né, em Deus, né? Rasgar o seu coração para Deus, né? Isso é extremamente importante. E tem muita gente que tem esse bloqueio ainda, né? Não consegue fazer isso, não consegue se abrir com ninguém e precisa começar a trabalhar isso. E precisa dar esse primeiro passo, porque como o Nelson falou, o próprio Jesus já nos advertiu sobre isso, né? Que a gente vai ter dificuldades, vamos ter problemas, mas precisamos ter coragem. E Jesus ainda faz um outro convite, né? Ele não quer que você fique parado. Ele fala para nós: vinde e vede. Então, para que a gente possa dar esse primeiro passo, é preciso como Santa Teresa de Jesus, né, doutora da Igreja, fala, precisa de uma determinada determinação. Você precisa realmente estar convicto e determinado a dar esse primeiro passo, né, para mudança de rotina, uma mudança de hábitos. E até isso, toda essa mudança, você vai se conhecendo, vai conhecendo as pessoas. E uma coisa que eu penso é, quanto mais você se entende, quanto mais você entende o ser humano, é maior essa possibilidade de você conhecer os seus limites, né, Nelsinho? Então, na sua opinião, Nelsinho, como é que a fé ela vai nos ajudar nesse processo de conhecimento? Uma coisa muito importante também é a gente buscar se conhecer. Porque, gente, não é fácil você se conhecer. E a gente tem dificuldade para parar, para ver quem de fato eu sou. Não é? Quando a gente consegue trabalhar isso, e como os muitos santos conseguiram também trabalhar essa questão do autoconhecimento, então eu consigo vencer muita coisa e fugir de muita coisa. E para nós aqui, como cristãos, nós temos um caminho para isso, que é a fé, que é um dom que Deus deu para nós. A fé, né, como diz lá na carta de Romanos, né, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, quando vai falar que a fé é uma certeza a respeito do que não se vê, não é mesmo? Então, hoje, principalmente, é um momento para que a gente trabalhe principalmente esse autoconhecimento, eu poder olhar para dentro de mim, para ver quem eu sou de fato. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então nós vamos fazer de que forma? Pela fé, pelo dom que Deus deu. Eu vou pedir para o Senhor me dar essa graça de poder buscar, me conhecer, para eu poder conhecer mais o Senhor, para eu poder ter mais intimidade com Ele, para eu poder ter mais relacionamento com Ele, como os santos viveram. Todos os santos, tenho certeza absoluta, eles conheciam muito bem a Jesus. E por isso que eles não hesitavam de estar na presença do Senhor, né? Como a própria Santa Teresinha dizendo para a mãe dela, eu quero que a senhora morra, né? Porque justamente ela sabia da importância do céu, né? Quem tem coragem de falar isso para o pai e para a mãe, né? Eu quero que a senhora morra, né? Então, assim, são coisas que a gente vê da vida dos santos. São pessoas íntimas do Senhor, que conheceram de fato, não estavam apegadas simplesmente aqui às coisas passageiras e que vão passar, não é verdade? Vai passar, e a certeza que nós temos é que hoje nós temos acesso ao céu. Nós temos acesso ao céu, você tem acesso ao céu, e isso para nós é uma grande graça, que nós temos e que o Senhor Jesus conquistou para nós, ter o acesso ao céu. Então, como diz na própria palavra, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. E isso tem que alegar sempre o nosso coração,
e trazer sempre a certeza de que um dia nós também estaremos contemplando a glória do Senhor. E sabe, gente, e falando isso, a gente não tem dimensão do que é o céu. As nossas palavras não vão definir jamais o que é o céu. A alegria que os próprios santos tinham o desejo de estar com o Senhor no céu. Então, que nós tenhamos também esse desejo de poder conhecer bem ao Senhor, para a gente também um dia poder contemplar essa graça como santos. Sabe, Nelsinho, Jean, que o superar, né, os limites, né, até o tema, a gente trabalha um pouquinho em cima dessa questão dos limites, os limites interiores, né, da fé, os limites, né, humanos que cada um de nós enfrenta no seu dia a dia. No último episódio gravado, né, que nós tivemos a alegria de entrevistar o Frei Claudiano, ele falava assim, que tudo é graça de Deus na nossa vida. E que a santidade, a perfeição, ela vem com o tempo. Deus não tem pressa de nos santificar. Ele quer que a gente seja santo, mas não tem pressa, né? Às vezes nós que temos pressa, né? A gente se cobra, né? Se cobra, mas será que é isso que Deus quer? Então isso também entra aí naquilo que você acabou de falar, o autoconhecimento, ver meus limites, eu não ter medo de ser fraco, né? Não ter medo de errar, porque o errar faz parte, né, do crescimento, né, tanto humano como na vida espiritual, né? Então são coisas que a gente precisa trabalhar, né? Não pode haver uma cobrança assim, eu errei, e agora, né? São João, na primeira carta de São João vai estar lá escrito, né, que Deus é fiel e justo, né, para nos perdoar, né, e nos purificar de todos os pecados, né? Desde que a gente entenda, assuma que errou e quer mudar de vida e quer seguir esse caminho, né? Então, por isso que o nosso programa chama-se Passos na Fé, né? Agora, cada vez mais a gente vai entendendo que na nossa vida a gente vai dando passos, pequenos ou maiores, né? Que vão nos levando ao encontro dessa eternidade que todos nós somos vocacionados, né? Deus nos chama à presença dele, estar com ele, viver com ele. Nelsinho, o assunto tinha para ir longe, sabe disso, né? A gente sempre fala para os nossos convidados, viu? O tempo é pouco, a gente precisa mais tempo, né? Mas a gente sabe também que, eu tenho certeza, o que foi falado hoje aqui é o que muitas pessoas talvez precisassem ouvir, né? E se não ouviram, né, com certeza vão ouvir. Queria agradecer, né, pela sua disponibilidade, né, pela sua presença aqui conosco no nosso programa. Foi bom, né? Já era para a gente ter gravado em outra oportunidade, né? Mas Deus quis que fosse hoje, né? Muito obrigado, realmente, Deus abençoe, tá? Fica à vontade aí para mandar um recado, né, para os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos acompanham. Eu agradeço muito a oportunidade. São irmãos queridos, né, que estão aí, que estarão sempre no nosso coração, e que nós possamos, então, nesse tempo, tempo que nós estamos vivenciando de muitas dificuldades, mas nós não podemos de parar e principalmente de superar os limites e continuar com determinação, continuar com perseverança, porque tudo vai passar, as coisas voltarão ao normal, sim, nós cremos, e o cristão ele tem que ser aquela pessoa que seja positiva, porque nós não estamos falando por nós mesmos, nós estamos falando porque o Senhor, nós cremos pela fé que as coisas voltarão, acontecerão. O que nós não podemos fazer é pararmos. Vamos continuar caminhando, e se você está parado, em nome de Jesus, levante, continue, porque ainda você tem um longo caminho pela frente, uma missão maravilhosa para se concretizar,
para acontecer ainda na sua vida através de você. O Senhor conta muito com você. Deus abençoe e um grande abraço. Agradecer então ao Nelsinho por ter participado do nosso podcast. Foi uma bênção, espero que tenha abençoado também o seu dia, a sua noite, você que está nos ouvindo agora aí. E dando os nossos recados então, sempre como de costume, nós informamos que nós estamos em todas as redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos um canal exclusivo no Telegram, onde você pode ter em primeira mão todo o nosso conteúdo, né, interagir com a gente através do Telegram. E temos também agora o nosso blog, que é o www.passosnafé.com.br. Lá você consegue escutar os nossos episódios, ter acesso também aos documentos que a gente usa na gravação do nosso episódio. E lá no nosso blog você tem acesso ao nosso aplicativo, tá? Que você consegue baixar no seu celular, é de graça, e você consegue compartilhar ainda mais os conteúdos aí para os seus contatos. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você gosta e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. Muito bom. Muito obrigado, né, pelo Nelsinho, pela sua disponibilidade. A gente pode até estar impedido de, às vezes, ir à igreja, né? Mas a gente não está impedido de ter fé, né? A fé é o combustível para a gente continuar, né? Então vamos, né, rezando, vamos confiando na providência divina. É o tempo, como você disse durante todo o programa, né, Nelson? É o tempo que estamos sendo chamados para viver pela fé, né? A fé que tanto nós falamos, tanto nós pregamos, né? Então, a gente pode perder tudo, até o direito de ir, às vezes, né, no templo, mas a fé ninguém tira de nós, a não ser nós mesmos, né? Então, o que Deus plantou em nós é somente Ele, e tão somente Ele que pode tirar. Vamos terminar pedindo então a bênção, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.